pessoal! No vídeo em que eu falo sobre os livros que eu comprei na Semana do Consumidor, eu citei que eu estou escrevendo um livro novo. Eu já sou escritora, eu publico os meus livros na Amazon, mas eu acabei tirando um ano sabático da minha escrita, porque os livros que eu estava escrevendo não estavam mais fazendo sentido para mim. Eu comecei escrevendo livros de romance, depois eu comecei a escrever livros com hots, que são aquelas cenas mais picantes, e depois eu me aventurei no Dark Romance, e agora eu não quero escrever mais Dark Romance, eu não consigo nem ler mais Dark Romance, e eu sei que eu iniciei uma série de livros de Dark Romance, que é a série Mafiosos BR. Eu fiz o livro 1, lancei o livro 2, e comecei a escrever o livro 3, mas simplesmente travei, não conseguia escrever mais, não fazia mais sentido para mim. Ele ia ser o livro mais pesado da série. Eu percebi que aquilo não estava fazendo bem para mim, então eu resolvi deixar ele de lado. Não prometo que vou escrever ele, né, um dia lançar ele, mas também não vou dizer que nunca mais vou pegar nele para escrever. Pode ser que daqui a um tempo eu volte a me interessar pelo assunto e resolva escrevê-lo. Nunca diga nunca, mas no momento não faz mais sentido para mim. E por conta disso, eu fiquei muito tempo sem escrever. E agora eu finalmente consegui encontrar algo que faça sentido para mim e que está me dando prazer escrever. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Escrever sempre foi uma fuga para mim, uma forma de tirar todas aquelas ideias e pensamentos acelerados que eu tenho na mente. Eu sempre fui de criar muitas histórias na minha cabeça e quando eu as passei para o papel, eu senti algo se acalmar dentro de mim. Então eu sou muito grata à escrita. É claro que eu não me considero a melhor escritora do mundo. Eu sei que eu cometi muitos erros em livros conforme eu fui lançando, mas eu também sei que eu fui melhorando conforme eu continuava a escrever, lançava livro após livro. Eu tenho bastante livros lançados, vou deixar o link de todos aqui embaixo para vocês conhecerem. E é assim, a prática leva à perfeição. Ainda não atingi a perfeição, não sei se um dia eu vou atingir, mas eu quero continuar evoluindo como escritora. Como eu estou numa fase de ler livros mais calmos, livros mais tranquilos. Estou gostando muito dos romances cristãos. Também agora vou embarcar naquela literatura de cura, literatura conforto também. Os livros mais leves, sem grandes emoções, sem gatilhos, sem nada disso que faz a gente meio que dar uma surtada enquanto lê. Então eu resolvi escrever um livro assim também. Eu planejei esse livro sem planejar o final. Normalmente, quando eu vou escrever uma história, eu tenho o começo e o fim dela. E o meio, ele é mais trabalhoso para mim, eu vou descobrindo o meio conforme eu vou escrevendo, mas tem vezes que eu consigo planejar bonitinho cada capítulo, mas na maioria das vezes eu deixo a criatividade me guiar enquanto eu escrevo. E neste livro está sendo assim. Essa nova história vai ser uma história mais curta. Eu não vou escrever um livro gigante de 400 páginas, como eu estava fazendo com os outros livros. Vai ser uma história leve, sem grandes emoções, tranquila, gostosinha, para você passar uma tarde lendo um romance fofo. Meus personagens, eles têm na faixa de 31 a 36 anos, então não é uma história muito, não diria infantil, mas sem aquela ânsia que a idade dos 20 ao 30 traz para nós. Então são personagens que já estão estabelecidos na vida, que já correram atrás daqueles sonhos, conquistaram as coisas que eles queriam, então eles estão apenas vivendo a vida deles. Vamos ter um romance. Sim, a história ela é romântica. A minha mocinha, a personagem principal, ela já é uma mulher feita, ela tem 31 anos, ela tem o próprio negócio dela, ela já tem a vida dela encaminhada. E o meu mocinho, o personagem principal, ele também já é um homem já bem sucedido na carreira que ele escolheu. E eu vou fazer ambos se apaixonarem. Essa a história, vai ser algo bem leve, bem tranquilo. A história vai se passar em Minas Gerais, minha terra, e meus personagens serão amantes de livros. Eu amo ler histórias em que os personagens são ou escritores ou leitores. Não vou falar mais para não trazer muita coisa da história ainda, ela ainda está sendo desenvolvida. Eu tenho até o momento 11 capítulos escritos e eu já planejei o capítulo 12. São capítulos bem curtinhos, não vou fazer capítulos grandes. Eu já criei a capa,
a capa me deu um pouquinho de trabalho, que eu queria que ela remetesse o cenário principal da história. Então eu consegui montar ela, eu baixei vários SVGs gratuitos que eu pudesse usar na capa. E ontem eu finalizei alguns detalhes, detalhes assim que se você não der um zoom, você não vai percebê-los, mas que faz bastante diferença na capa. Então agora finalmente eu tenho a capa oficial. Eu não sei dizer se eu estou na metade do livro, porque o meu casal já se encontrou, os dois já se apaixonaram, já teve beijos, não terá hot, mas vocês vão saber quando aconteceu alguma coisa entre eles. Agora eu estou naquela fase de planejar cenas românticas entre os dois, já que agora eles vão meio que oficializar, entre aspas, a relação deles. Então os próximos capítulos eu vou focar apenas nisso. Tenho personagens legais também que vão agregar à história, trazer momentos alegres, felizes e engraçados. Também teremos um pouco de lição por parte dos personagens mais velhos para a nossa mocinha. Eu planejei a história, né, aos poucos. Eu geralmente, antes de começar a escrever uma história, a primeira coisa que eu escrevo é a sinopse, porque ela resume todo o livro que eu quero, né, toda a ideia que eu tenho para o livro. Então, todos os meus livros que vocês olharem lá na Amazon, verem a sinopse, foi a primeira coisa que eu escrevi e normalmente a sinopse eu nunca altero. Ela é a primeira coisa que eu escrevo e que não precisa de alteração nenhuma e nem correção. Já para essa história eu não tenho uma sinopse ainda, eu quero escrever ela inteira, depois eu vejo como vai ser essa sinopse. E eu escrevi o planejamento neste caderninho aqui. É um caderno que eu já uso faz 2 anos. Eu comecei a utilizá-lo para escrever a série Mafiosos BR, de Dark Romance. Eu comecei a usá-lo no dia 28 de julho de 2023. Já tem 2 anos que eu estou aqui. Então essa primeira parte inteira é a história do livro O Novo Chefe, dos Mafiosos BR. Assim que eu terminei, eu comecei a planejar algumas ideias novas, porque eu não queria continuar escrevendo a sequência. Eu pegaria a sequência para fazer depois, mas também não foi para frente. Aí eu resolvi planejar em fevereiro de 2024 o livro 3, mas eu planejei bastante coisa, gente. Pro livro 3 eu escrevi muita coisa, acho que escrevi uns 14 capítulos desse livro, mas empaquei em, não sei, um dia eu vou voltar a escrevê-lo. Então agora eu estou utilizando outro pedaço do caderno para essa história. Eu também já acho que planejei alguns contos nesse caderno. Tá tudo perdido, gente, é uma bagunça, mas eu me encontro na minha bagunça. E se você se interessou pela história, se você está com vontade de conhecer um pouco mais da minha escrita, eu vou indicar para vocês 3 livros que eu escrevi que são um pouco parecidos com essa temática história mais leve, mais tranquila, sem grandes emoções e também sem hot. Para quem não gosta de hot, que eu sei que tem muitas pessoas que não gostam. Como eu tô nessa fase também de não querer escrever hot, eu tô conseguindo nem ler os hots também. Então eu tenho alguns livros que são mais tranquilos. O primeiro é um conto, então é uma história curtinha. A Amazon não me deu o número de páginas, mas eu acho que é em torno de 40 a 50 páginas, então é uma história curtinha, que se chama Entre os Cafezais. Ela faz parte de uma série chamada Contos para Suspirar, então eu tenho mais 2 contos, e este é o conto 2. Eu vou ler aqui o trechinho da sinopse para vocês. Sofia não imaginava que, ao se mudar para a fazenda da avó, se apaixonaria pelo filho do administrador, muito menos que se divertiria tanto ao relembrar os dias felizes que teve naquele lugar quando era criança. Eu acho que algumas pessoas não gostaram muito do final, que eu deixei o final aberto. Era para ser um conto, não era para eu trabalhar a relação do casal, era mais a história da Sofia voltando para casa da avó. O outro é um conto também, chamado Lembranças de um Natal. Eu lancei ele em dezembro de 2024. Ele tem 35 páginas e a sinopse fala assim: Fernanda e Lucas preparam sua primeira ceia de Natal com a filha, Laura, após 2 anos difíceis. Com a família reunida, lembranças do passado surgem, revelando como se conheceram em um Natal atípico e as dificuldades que enfrentaram juntos. Neste conto, celebra-se a beleza das pequenas coisas e a força que um lar unido pode ter, mostrando que, apesar das imperfeições, é possível viver felizes para sempre. Este conto está R$ 3,95 e o Entre os Cafezais está R$ 3,98. Então são histórias baratinhas, curtinhas. Se você é assinante do Kindle, você lê elas de graça. E se você me acompanhar
De vez em quando eu coloco os meus livros gratuitos na Amazon, então você também pode ter a chance de baixá-los de graça. E os próximos livros, que são mais tranquilos, sem hot, foram um dos primeiros que eu escrevi. Eu sei que eu evolui bastante depois de escrevê-los, mas eles ainda têm um espaço bem grande no meu coração. Eles fazem parte de uma duologia chamada Irmãos Medeiros. O primeiro é A Bela e a Quase Fera. Vou ler a sinopse para vocês. Esta não é a história de um príncipe enfeitiçado por uma bruxa, muito menos de uma donzela presa por uma fera no castelo. Beatriz Alves é uma jovem sonhadora, gentil e humilde que, ao perder a única pessoa que tinha na vida, encontra-se sem saída e aceita o trabalho de empregada na casa de um importante homem de negócios. Bernardo Medeiros é um homem arrogante, orgulhoso e rabugento que dedica todo o seu tempo ao trabalho. Muitos dizem que ele tem uma pedra de gelo no lugar do coração. Porém, a jovem Beatriz começa a despertar sentimentos bons em Bernardo, deixando-o confuso. Será que um amor puro e sincero pode curar feridas causadas ao longo da vida? Essa história é um slow burn, então o relacionamento deles é construído bem devagarzinho, é só lá na metade do livro que eles acabam ficando juntos. E é uma das minhas histórias favoritas. Eu lembro exatamente a fase que eu estava quando eu escrevi este livro. Eu comecei a escrevê-lo quando meu avô faleceu. E é um livro que faz parte da minha trajetória como escritora. O outro livro é o segundo do Irmãos Medeiros, que se chama Minha Doce Fera. Samuel Medeiros, o segundo herdeiro da MD Têxtil, encanta-se com a melhor amiga de sua cunhada. No entanto, ele não imaginava que a garota seria tão escorregadia, não permitindo que ele se aproximasse. Para Samuel, aquilo era um desafio, talvez o maior que enfrentaria na vida. Desistir não era uma opção e ele conquistaria o coração teimoso de Vanessa. Vanessa Salles tem um grande sonho, ser uma chefe de cozinha. Mudou-se para São Paulo em busca de novas oportunidades e estudar na renomada Le Cordon Bleu. Seu foco estava na sua carreira, mas um insistente rapaz, muito charmoso e galanteador, resolveu marcar presença em sua vida, deixando-a de cabeça quente. Samuel queria amá-la. Vanessa tinha medo de amar. Poderá essa relação dar certo? Essa é uma história também bem gostosinha, gente, não é porque eu escrevi não, tá? Mas eu gosto muito do Samuel, ele é o oposto do Bernardo. Quando eu escrevi o Bernardo, eu escrevi ele bem aquele homem com trauma de infância e que se tornou durão e chato. E Samuel, ele é leve, ele é tranquilo, ele é brincalhão até demais. E já a Vanessa lembra um pouco o Bernardo, então eu fiz casais que são bem opostos um do outro. E eu vou deixar o link de todas essas histórias aqui embaixo. Assim que eu avançar na minha história, eu tiver novidades, eu vou trazer aqui no canal. Quero compartilhar com vocês a capa, a data de lançamento e alguma promoção que eu colocar os meus livros. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente aí que tipo de gênero de livros você gosta de ler. Você gosta de ler romance? Você gosta de ler só clássico? Você gosta dos contemporâneos? Você gosta de romance cristão, romance com hot, romance espírita? Não importa. Comente aí pra gente conversar sobre isso. Até o próximo vídeo.